Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer vos alegrastes, por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e a sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A saga do Antigo Testamento é a saga de um Deus que se manifesta diante do seu povo, e um povo cabeça dura que não quer ouvir a vontade de Deus. Ainda bem que a palavra de Deus é um livro escrito para marcianos, né? Ela foi escrita para Marte, não foi escrita para quem está na Terra. Brincadeiras à parte, a palavra de Deus fala algo atual para cada um de nós. Ela não é um livro escrito para marcianos, ela não é um livro escrito por animais, mas ela é um livro que fala de história de gente, e gente como a gente é. Cabeça dura. Cabeça dura que, às vezes, não precisa ter Alzheimer realmente físico. Às vezes nós temos Alzheimer conveniente, ouvido conveniente, porque todos nós temos nossa porcentagem de interesse naquilo que queremos alcançar.
O povo queria alcançar a terra, mas o povo se esquecia de Deus e sempre caía em pecados. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele ignora as nossas ignorâncias. Porque se Deus fosse olhar e levar em conta a forma que nós vivemos, eu tenho certeza que Ele iria agir como pensou em agir com o povo no livro do Êxodo. Vou descer a minha cólera sobre eles e agora eles vão ver o que é bom para tosse. E não é xarope, não. Eu acho que a história, a saga deste Antigo Testamento é a história de um Deus que tem misericórdia para com o seu povo e permanece a misericórdia porque a misericórdia de Deus é eterna, é infinita. E assim o povo que sempre pisava na bola, e isso acontece conosco todo santo dia. Quando a gente não pisa na bola com Deus, a gente pisa na bola com alguém, não é verdade? E esse é o exercício hercúleo de ser cristão, de mesmo saber as nossas incoerências, os nossos desafios, não permanecer no chão, mas de saber que tem um Deus que nos reergue todos os dias, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele, e assim nós somos, pelo batismo, chamados a sermos filhos e filhas de Deus. O problema é que tem gente que é ignorante ao extremo, é cheio de si mesmo e não está aberto à crítica e não está aberto a saber acolher a opinião do outro. Por mais que tem muita gente que quer mudar a gente e, na verdade, não consegue nem mudar a si mesmo, né? Mas esse é o exercício que todos nós, enquanto cristãos, devemos fazer, de olhar para nós mesmos, pensarmos aquilo que precisa ser mudado em nós e deixar que o outro me ajude também, porque como dizia o filósofo judeu Emmanuel Levinas, o rosto do outro é uma epifania, é uma manifestação de Deus. E assim, o outro, dando um testemunho bacana, eu consigo ver o meu caminho torto, eu consigo ver a minha vida errada. O povo de Deus precisava de alguém que desse testemunho, e assim Deus mandou Moisés. Mas Deus falou para Moisés: olha, esse povo é cabeça dura demais. Se Deus falou que o povo era cabeça dura, imagina o que eles estavam falando de si mesmos entre si. Se Deus falou que o povo era cabeça dura, imagina que o povo de Israel, aquele povão, cheio de gente, cada um de um jeito, estava falando um do outro. Quando o leitor estava proclamando a primeira leitura de hoje, eu lembrei de uma professora que eu tive na 5ª série, a professora de matemática, Cesarina. Gosto muito da senhora, mas uma vez ela disse para mim, e o padre sempre teve dificuldade com matemática, nunca gostei de matemática. Ela uma vez disse para mim e para minha mãe assim: Dilamar, o Diego é ruim de matemática, eu nunca vi, mas não tem como eu rachar a cabeça dele e enfiar a tabuada lá dentro. Aí minha mãe falou: pode deixar que eu vou ensinar ele rapidinho. Aí eu fiquei trancado a tarde inteira dentro do quarto, e enquanto eu não falei quanto que era 10 vezes 10, eu saí. Mas agora eu sei quanto que é tabuada. E assim, às vezes, Deus é dessa forma conosco. Ele não vai rachar a nossa cabeça e enfiar aquilo que nós devemos fazer. Mas muitas das vezes Ele vai utilizar de pessoas que serão testemunho na nossa vida para que nós percebamos aquilo que está errado nela, né? E é por isso que o Evangelho de hoje é o capítulo 5 de São João, que continua desde antes de ontem este capítulo. Em primeiro, aquela história daquele homem que foi curado na piscina, onde Jesus Cristo operou uma cura no dia de sábado. O povo já estava revoltado com Jesus, porque Jesus operou uma cura no dia de sábado.
Aí no dia de ontem, Jesus chama Deus de Pai. Aí o povo fica mais enfesado com Jesus. Aí Jesus vai lá e dá uma liçãozinha bem dada naquele povo. Qual que é a lição? São 4 testemunhos dentro desse evangelho. 4 testemunhos. Vamos entendendo quais são esses testemunhos. Primeiro, vocês não acolheram o testemunho de João. Não entenderam o testemunho de João. Vocês não entenderam o meu testemunho. Vocês não entenderam o testemunho do meu Pai. E vocês não entenderam o testemunho de Moisés. Ou seja, povo realmente cabeça dura. O que precisa vir? Mandou Moisés, libertou, reclamaram. Mandou João Batista, o precursor, ouviram João, mas não acolheram. O Cristo, o Pai, se manifestou por diversas vezes e o povo não quis ouvir a voz de Deus. E Jesus Cristo veio e foi parar numa cruz. Quem que vocês vão ouvir? Não tem jeito. Está na hora de curar essa surdez. Está na hora de abrir mão dessa sua ignorância, desse seu fechamento. Fala demais e ouve pouco. Reclama de tudo, nada está bom para vocês. Vamos melhorar a nossa vida. Vamos melhorar a nossa escuta da palavra de Deus. Os católicos hoje não leem mais a Sagrada Escritura. Se contentam em vir na missa e olhem lá. Infelizmente, me perdoem, depois se quiser pode brigar comigo e me xingar. Mas nós sempre fomos os guardiões da palavra de Deus. Nós escrevemos a palavra de Deus, colocamos lá a palavra de Deus nos pergaminhos, escrevemos junto com os apóstolos, as comunidades, guardamos esses escritos, pegamos eles, traduzimos eles, pegamos novamente, traduzimos para a língua do povo, para o português. Até 65, ninguém tinha Bíblia em português dentro de casa. A Bíblia era em latim, e a igreja era dominadora do latim. E assim, ninguém ia na missa para entender a palavra de Deus. As mulheres iam para rezar terço e os homens ficavam lá de fora, fumando um cachimbo. Ninguém ia na igreja para entender o culto. Ia porque tinha medo de Deus, porque se você não fosse à missa, você ia para o inferno. O povo tinha medo de Deus. Agora nós temos a Sagrada Escritura, o padre preside a missa virado para o povo. Nada contra o rito em latim, é belo, tem seu sentido. Mas agora nós temos tudo e perdemos, esquecemos de colocar Deus no seu devido lugar. Participamos da missa como se estivéssemos em uma rave, numa festa. Não lemos a palavra de Deus, não conhecemos os mandamentos de Deus, não sabemos os ensinamentos da igreja. Nós, me perdoem, mas perdemos o título de sermos a igreja da palavra. E a nossa Bíblia fica lá na estante de enfeite. Não lemos a palavra. Não escutamos a voz de Deus, nós temos os nossos ouvidos convenientes, nós queremos uma religião onde um Deus me serve, onde um Deus faz a minha vontade, onde eu, quando escuto uma palavra mais pesada, falo assim, não vou mais na missa desse padre, porque esse padre fala muito bravo. Vou na missa do padre que passa a mão na minha cabeça. E assim a gente vai empurrando as coisas com a barriga. Vai fingindo que as coisas estão boas. Deus não é o nosso servo. Deus é aquele que se manifestou de forma progressiva, como o Pai que cria, o Filho que vem redimir e o Espírito que santifica. Este é o mistério da Trindade.
E nós queremos fazer com que Deus seja o nosso funcionário. E a pergunta que ecoa neste evangelho, por diversas vezes é apresentado a palavra testemunho, martiria do grego, mártir. Quando a igreja se reveste da cor vermelha, exceto em Pentecostes, é porque estamos celebrando a vida de uma pessoa que deu testemunho de Cristo. Por isso que a palavra é mártir, que derramou sangue por conta de Cristo. Qual o testemunho de Cristo que eu dou? E será que eu acolho o testemunho de Cristo na minha vida? Ou eu olho para Ele e tenho um olhar para Ele de indiferença? Eu esqueço que Deus morreu na cruz por mim? Eu esqueço que Moisés sofreu para danar, para tirar o povo da escravidão? Eu esqueço que João Batista esteve aqui como aquele que antecedeu o Cristo? Eu esqueço disso? Por quê que minha cabecinha esquece tão fácil das coisas? E por quê que muitas das vezes em nossa vida nós esquecemos de dar testemunho de Cristo e damos testemunho de nós mesmos? Muita gente por aí são os estrelinhas, acham que são os melhores, os gurus da internet, os gurus da televisão, aqueles que devem ser seguidos. Quanto mais seguidores, quanto mais K no Instagram tiver de seguidor, melhor. Se estiver fazendo isso para anunciar a Cristo, louvado seja Deus. Mas se estiver fazendo isso para ganhar fama para si mesmo, abre o olho, porque isso não é de Deus. Você dá testemunho de Cristo porque você precisa dele, porque Deus não precisa da gente. Não precisa. Assim, irmãos e irmãs, busquemos no nosso coração que todos nós somos servos, todos nós somos discípulos, e a função do discípulo é anunciar a vontade do Mestre. Porque está cheio de discípulo por aí, cheios de si mesmo, achando que são os melhores e que podem falar o que quiserem, mas na verdade falam mais de si mesmos e esquecem de anunciar a Deus. Assim, tem uma historinha que eu nunca vou me esquecer. Uma vez uma senhora, aquela mais simples da comunidade, chegou para o padre, e o padre era muito inteligente, tinha acabado de chegar de Roma, e o padre falou que eu vim ensinar para vocês a parousia, a doxologia, o que é eclesiologia e não sei o quê. E a doninha foi, no final da missa, e disse para o padre: olha, padre, eu também cheguei aqui nessa igreja cheia de doença, e eu tenho certeza que Deus vai curar o senhor de todas essas doenças esquisitas que o senhor falou. Então, assim, de que adianta falar difícil? De que adianta falar muito de si e esquecer de Deus? De que adianta achar que nós somos melhor do que as pessoas porque sabemos A ou B, sendo que vai todo mundo para o mesmo buraco virar comida de verme? O problema da igreja hoje é porque ela está cheia de estrelas. E, infelizmente, essas estrelas fazem seguidores para elas mesmas e não para Cristo. E esse é o nosso desafio: acabar com essas pseudo-estrelas e apontar para a verdadeira luz, que é Cristo. E Ele precisa ser anunciado, não o padre, não o bispo, não o papa, mas Cristo. Porque quando nós idolatramos muitos padres por aí, bispos e por aí vai, nós esquecemos que um só é o Mestre, e é Deus. E todo padre, todo bispo, todo cardeal, todo papa
é discípulo. E todos os dias, como discípulos, nós não devemos dar testemunho da nossa história, mas da história daquele que morreu na cruz por cada um de nós e que muitas vezes nós o ignoramos.